Vamos para mais um Conexão CrossFox e o tema hoje é esporte. Eu vou falar com um cara que é gênio naquilo que faz, é um baita craque, o maior craque do futebol de amputados e também patrocinado pela CrossFox, exemplo do que acontece com a gente. Então é um parceiro, né, que a gente aprendeu a virar amigo faz bastante tempo. Rogerinho, tudo bem? Fala, Flávio, um prazer, né, estar aqui nesse canal, muita audiência, na CrossFox, né, nossa parceira aí de muitos anos, e um privilégio aqui estar com você aqui hoje, falar de esporte, carreira, falar de CrossFox elétrica. Rogerinho, o seu esporte, o futebol de amputados, ele está ganhando uma representatividade maior com esse trabalho. Você faz um trabalho já faz tempo, você começou praticamente do zero. Como é que você analisa isso? Com certeza, Flávio, na verdade, né, a modalidade já existia no Brasil, né, no mundo, né, mas não tinha uma visibilidade muito boa. Eu fui entender as dificuldades que uma pessoa amputada tinha para praticar o esporte, por que não tinha visibilidade, por que as equipes, né, não tinham uma força maior, não só de estrutura, mas assim de apoio com esses atletas que são pessoas que sofreram um acidente, tiveram uma amputação. E durante alguns anos, Flávio, eu comecei a entender essas dificuldades e montar algumas estratégias para que a gente se tornasse uma bandeira maior, um apoio à inclusão, um apoio a mostrar que essas pessoas poderiam praticar o esporte, mas não só o esporte, elas poderiam voltar à sociedade, poderiam ter oportunidade de estar fazendo aquilo que elas faziam antes de uma amputação, e a gente conseguiu desenvolver um trabalho muito bom, né? A gente se fala que quando eu peguei e assumi esse desafio, após montar o meu projeto social, eu fui entender que o cenário nacional, a gente tinha apenas 6 equipes no Brasil. E ali eu comecei a trazer para a cidade de Mogi das Cruzes alguns campeonatos e fidelizar um calendário. E isso fez com que as outras equipes começaram a aparecer. Comecei a viajar o Brasil, montando clínicas, né, de futebol de amputados, fazendo mini eventos. E ali a gente conseguiu montar uma sementinha, mostrar para essas pessoas que estavam na frente como que seria o foco e o maior incentivo para ter um time de futebol de amputados sem apoio, né, sem parcerias, né? E isso deu certo e hoje assim ajudei a montar mais de 15 times no Brasil. Ô Rogerinho, nós estamos vivendo um ano olímpico, né? O futebol de amputados está na Paralimpíadas? Não, ainda não. A gente está uma luta muito grande. Quando a gente fala de Paralimpíadas, né? A gente assim, é o sonho da modalidade estar incluída. Existem alguns critérios que o Comitê Paralímpico exige para que uma modalidade seja incluída. Hoje o futebol de amputados ele já exige, né? Existe, né, esses critérios. E, Flávio, é muito legal falar desse tema aqui. Hoje a gente está se falando de 75 países que praticam futebol de amputados. E dentro desses países existem o quê? Os campeonatos nacionais. Então, assim, isso cresceu muito dos últimos 4 anos para cá. O futebol de amputados, sim, ele é uma potência na parte da Europa. Existem campeonatos que são televisionados, canais de YouTube que passam, Legal. né? Estão dando uma estrutura muito grande lá fora. Então, assim, a gente acha que aos poucos, né? Não vai ser para agora na França. Isso, assim, a gente tem certeza que não. Mas a gente torce bastante, Flávio, que na próxima venha a ser Paralímpico, porque isso muda o cenário da nossa modalidade no Brasil. Hoje a gente não tem um apoio, né, do Comitê Paralímpico, porque não somos paralímpicos. Então, assim, com esse apoio, virando paralímpico, vai mudar muito mais para a modalidade. Você, aqui no Brasil, como um líder, né, da modalidade, você pode fazer algo especificamente? Tem algum movimento que pode ser feito? Você depende da movimentação de outros países? Como é que funciona isso? Hoje, na verdade, a gente faz em conjunto, né? Nos últimos mundiais que eu estive à frente, né? Não só como atleta, hoje eu sou somente atleta a nível de seleção brasileira, né? Mas antigamente eu fazia essas duas partes como presidente. A gente tem uma comissão onde que a gente se fala sobre isso, né? E existe essa possibilidade, porque o que acontece? Hoje a gente está começando a ver outros países que têm uma estrutura que o país fornece de competições, a nível de seleção brasileira, a nível de seleções, né? E no Brasil a gente sabe da dificuldade que tem. Então eu já conversei com o presidente do Comitê Brasileiro, alguns anos atrás. Ele mostrou para mim também alguns detalhes que não consegue ter o apoio, porque hoje não tem a verba para modalidades não paralímpicas, né? A gente é paralímpico, mas a gente não faz parte do calendário das Paralimpíadas. Então a gente não tem uma verba destinada. Então, assim, como que sobrevive sem ter o apoio? Através de parcerias, através de associações, né? Então, assim, mas a gente viu que o futebol de amputados no Brasil cresceu bastante, Flávio. E eu fico muito feliz, né?
Até estava conversando nos bastidores ali, assim, a mudança de vida que a gente faz. Quando a gente fala assim de alto rendimento, de ganhar títulos, é consequência de treinamento, de dedicação, de foco. E a gente não está falando disso, a gente está falando de transformação de vidas. Porque a grande maioria dessas pessoas eram pessoas normais, quando se fala normais, que não tinha nenhuma deficiência, e da noite para o dia se viram ali, né, com um tipo de amputação. E aí aquilo traz um choque para a realidade da pessoa. Então, assim, esses projetos, esses times no Brasil, eles que acolhem essas pessoas, mostram esse outro universo, né? E ali começam a praticar o esporte e ter qualidade de vida. O que falta para que vocês se tornem oficialmente paralímpicos aqui no Brasil? Na verdade, assim, a gente está assim, numa batalha assim, do Comitê Paralímpico, entender que já está no momento de apadrinhar a modalidade, mesmo não sendo paralímpica, para trazer mais estrutura, né? Estrutura quando eu falo assim, para a seleção brasileira. Quando a gente fala assim, esse ano tem um sul-americano, vai ser em setembro no Uruguai. E quando se fala de seleção brasileira, a gente tem que ter uma estrutura melhor para os atletas. Então, assim, aí vem aquelas dificuldades. Com o apoio do comitê, a gente sana essas dificuldades, porque o comitê ele vai ter ali o apoio para pagar uma passagem de um atleta vindo de outro estado, para levar a seleção brasileira para treinar no local bacana, para ter uma alimentação boa, uma hospedagem boa. Hoje, coisa que a gente não tem. E outra coisa também, Flávio, que é diferente. No Brasil, a gente não vive do esporte. Essa é a maior dificuldade. Então, assim, a gente tem que começar a fazer algumas programações, né, das equipes. Isso vem crescendo, né, é um ponto positivo. Entre 27 equipes, eu acho que umas 8 assim, já estão nesse formato, entendeu? De ali ter um benefício para o atleta, de ter uma ajuda de custo. Isso faz com que o atleta ele consiga se desenvolver mais. Mas ainda a gente está lá atrás, ainda, Flávio. Assim, em vista de outros países, o Brasil ainda está um pouquinho a desejar. Existem países no mundo onde o atleta já vive do futebol paralímpico? Já tem alguns países, como a Turquia, a Polônia, a Inglaterra, no México. Assim, são países que lá tem um apoio. Insistir em falar paralímpico, na verdade, é amputados, né? Que ainda não é paralímpico. E eles já têm esse apoio. Então, assim, a gente vê assim, um cenário de outros países, né, menores que o Brasil, às vezes tendo uma potência maior em determinada modalidade, como o futebol. E até público, eu acho que teria uma visibilidade bem mais acentuada com esse reconhecimento, com a oficialização das competições. Cara, você falou de um negócio bacana, né? Olha pra você ter ideia, na Turquia, o maior estádio que tem lá na Turquia, foi feito a final do campeonato de futebol de amputados com 40 mil pessoas que pagaram ingresso. Coisa sensacional. Para assistir um futebol de amputados, foi passado no YouTube, foi passado em alguns canais lá. Então, assim, você vê a potência que foi na Turquia. Imagine você entrar no estádio, né? Eu já tive a oportunidade de entrar no estádio aí com 20, 30 mil, mas fazendo não futebol de amputados, um jogo das estrelas, né? Mas imagine para você, né, como atleta, quão é gratificante você não entrar no estádio e saber que aquelas 40 mil pessoas estão lá para ver o seu esporte. Então, quantas pessoas têm deficiência parecida com amputação, que seria, digamos assim, um público potencial para ser atingido? Você tem ideia aqui no Brasil? Cara, no Brasil, vou falar assim, do estado aqui em São Paulo, na capital, tem uma estatística aí de alguns anos que eu estive na Secretaria da Pessoa com Deficiência, são mais de 500 pessoas amputadas ao mês por acidente de moto. 500 ao mês? Ao mês. É Nossa. Muita gente. Aqui em São Paulo. São Paulo é grande, né? Nossa, 500 ao mês dá milhões de pessoas. Exatamente. Então, a moto é o que traz mais pessoas amputadas, né? E hoje, assim, essa pessoa, no primeiro momento, tem um trauma, como você falou, mas depois ele passa a ser, digamos, um consumidor desse esporte. Ele pode jogar, ele pode assistir. Isso, e aí entra para não só o futebol, mas outras modalidades, como vôlei, atletismo, natação, né? Basquete, cadeira de roda. Assim, tem várias modalidades que essas pessoas que sofreram amputação, elas podem se encaixar. Então vai do perfil de cada um, vai do interesse, vai do conhecimento também, Flávio. Assim, esse aqui é um canal muito importante aqui, que eu tenho certeza que muitas pessoas às vezes ainda não conhecem, por mais que a gente está na era digital, na era da tecnologia, né, num mundo diferente, mas às vezes tem pessoas ainda que não conhecem o futebol de amputados. Então, assim, isso é uma maneira de resgatar essas pessoas, né? Imagine lá, o cara lá, o trabalhador que saiu lá para trabalhar com a moto, foi vítima de um acidente de moto. Aí o cara já vai imaginar que ele já não pode trabalhar mais, como que ele vai cuidar da família dele, o futebol que ele fazia no final de semana. Então, assim, são vários pontos de interrogação que ele coloca, né? E desde aquele que às vezes nem praticava esporte,
que ele pode conhecer o esporte e mudar a vida dele. Eu tenho exemplos de vidas, Flávio, dentro do nosso projeto, já são 15 anos que eu tenho esse projeto lá em Mogi das Cruzes, e pessoas que não praticavam esporte, né, conheceu o nosso projeto e entendeu da importância que ele fazia parte dentro do projeto, e hoje ele é muito mais feliz do que antes. É interessante falar isso. Você fala, pô, como assim ele é mais feliz do que antes? Porque ali ele conheceu novas pessoas, ele viu que o problema dele no início era difícil, mas ele pôde superar. Depois ele começou a fazer um esporte, ele aprendeu. Depois ele começou a viajar o Brasil, sabe? Então, assim, E antes ele era um sedentário. exatamente. Então, assim, isso é bacana. Já tem casos que era o cara que fez teste em vários times, categoria de base e tal, e não conseguiu se tornar jogador. E ele conseguiu chegar numa seleção brasileira. Olha que engraçado, né? Então, assim, eu tenho o costume de dizer assim, é Deus. Deus sabe todas as coisas, né? A gente ali, na verdade, é só um facilitador. Ali é uma pessoa para orientar, né? Basta você querer. Não adianta eu chegar e falar pro Flávio que não, que você pode isso, 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 e você ficar ali sentado, né? Vou te dar todos os caminhos, né? As dificuldades, as coisas. E no dia a dia você vai aprender mais. Então, assim, isso é o diferencial do nosso projeto, né? Hoje a gente é referência no que faz, no que fala. Não é só o alto rendimento, o título do Rogerinho é consequência que eu vou te falar mais para frente. Mas o projeto, ele faz o quê? Mudar vidas. Esse é o foco, de mudar a família. Porque também tem casos, Flávio, que a família, ela faz bloqueio na pessoa. Eu já vi casos que a esposa fala, meu marido não quer sair de casa, tal, mas vamos conversar com ele. E aí você vai ver. Não é que ele não quer, é que a esposa não quer, é que o pai não quer. Tem medo que a pessoa virou um incapaz. Não é verdade. Exatamente, da sociedade falar, né? Porque às vezes a sociedade fala com você, não para você ter um preconceito, mas a maneira de abordar você, de querer te ajudar. É engraçado, né? Antigamente eu andava de ônibus, parecia que eu ia assaltar um ônibus. Porque quando eu entrava no ônibus, naquela parte da frente ali, que tem uma vaga para deficiente, todo mundo levantava. E tipo, senta aqui, sabe? E aí, assim, vai da pessoa, imagine, você, né? Tá lá e é a sua primeira experiência. Você fica meio assim. E com o nosso projeto, a gente começa a contar algumas situações, alguns casos, sabe? Assim, e entender. E aí o cara tira de letra, e o cara vai ver. E é legal o feedback das pessoas, que elas entenderam o time. Isso é importante, você entender. O crescimento, o seu dia a dia, é natural, cada um vai seguir o seu caminho, né? Mas o principal é você não ter o preconceito. O principal é você lidar com a pessoa quando te quer fazer uma gentileza e às vezes você não quer receber. Então, assim, isso é bacana. Então, assim, por isso que a gente vem trabalhando forte aí nesses anos. Não é fácil, né? Assim, a CrossFox é uma das empresas que nos ajuda bastante. Foi meu segundo patrocínio, né? Foi bem bacana com o Alisson. Eu fui numa feira e conheci a empresa, né, o stand, e aí o Alisson me recebeu aqui, e aí eu conheci o Paulo, conheci toda a estrutura da CrossFox, eles entenderam o nosso projeto social, isso é bacana, empresa assim com esse tipo de visão, esse tipo de crescimento, de inclusão, de ajudar a transformar vidas, porque sozinho a gente não faz nada, né, sozinho, se não tiver apoio de empresas como ela, a gente não consegue transformar. Lá fora, você falou que em alguns países existe já um respeito maior, um reconhecimento maior. Existem pessoas fora do Brasil que vivem como jogadores de futebol amputado, ganham para já viver disso? Em outros países? Uhum. Sim, já temos, sim. Na Turquia, na Inglaterra, são pessoas Esses que você citou são profissionais mesmo? São profissionais que praticam esporte, que são como atletas mesmo. Isso é bem bacana. Bem legal, bem legal. Você é um caso de uma superação impressionante. A gente já conversou sobre sua vida, mas vale a pena relembrar. Você era vítima de preconceito, mas você, até por você ter uma perna só de nascença, para você era muito natural. E aí você teve que combater o preconceito que existia na cabeça dos outros. Você nunca teve isso para você, né? Na verdade, assim, como o meu foi uma formação congênita, Flávio, assim, a minha infância foi diferente, né? No sentido que não tinha ali nenhuma criança com deficiência que eu poderia conhecer. Amputado, então, era difícil, né? E foi bacana que meus pais me trataram como uma criança normal. Eu já tinha uma irmã mais velha, né? E quando eu falo uma criança normal, o que é uma criança normal? Ir na rua brincar, ir para a escola, conhecer outras pessoas, né? Se envolver ali com a sociedade. Só que o meu caso foi diferente. Eu comecei a andar com 5 anos de idade apenas. Então imagine, assim, é bem bacana, os meus tios, né, as tias falavam que até os 5 anos de idade eu vivia no colo de todo mundo.
ou engatinhando. É pra lá e pra cá. E aos 5 anos de idade, um amigo do meu pai, que eu queria descobrir o nome, né? Meu pai não se recorda, ele foi e me deu um par de muletas pro meu pai. Ele falou, olha, ele pode andar com as muletas. Isso transformou minha vida. Se esse cara, ele fez mudar a minha vida, que imagina com 5 anos de idade, eu correndo pra cima e pra baixo, pra casa. Aos 7 anos de idade eu fui pra escola. Meu pai, ele acreditava que eu teria que estudar, para um homem, para uma criança, teria que ter o estudo ali. Isso foi bacana. No começo foi difícil, Flávio, porque as crianças não tinham contato com outras pessoas, né? Hoje a gente fala do mundo virtual, você coloca lá, você conhece. Então ali foi muito difícil lidar com aquela situação de preconceito, de palavras que me machucava. O que me machucava era se você me chamasse de aleijadinho. Aquilo me cortava. Aleijadinho era um termo que eu não aguentava ouvir, né? Mas minha mãe sempre, né? Minha mãe é dona de casa, ela não teve um estudo adequado, mas ela teve o principal, o amor. Ela me trouxe isso para mim. E ela disse, você não é aquilo que as pessoas falam, você não é aquilo que as crianças estão falando. E olha que interessante, né? Uma simples palavra fez eu entender que eu não era aquilo, eu era normal. E aí eu fui para a escola, tive, né, contato com essas crianças, tive muito preconceito, mas eu consegui lidar com aquilo. Isso foi um ponto fundamental na minha história, porque o estudo, os professores que passaram comigo, a parte da inclusão, o esporte, isso foi fundamental. Isso me fez chegar até aqui. Você conta um caso que é muito interessante, que você não podia descer pro recreio, né? Mas você falou, não, é diferente a história. Isso, cara. E aí, a minha irmã ia pra escola, eu lembro até hoje. A minha irmã, quando ia pra escola, era toda feliz. Ir pra escola é sinal de ganhar um tênis novo, né? Naquela época. E aí, meu pai comprou um tênis novo, aí comprou uma roupa, uma mochila nova e fui pra escola. Minha mãe disse assim, olha, filho, se chegar lá, as crianças começarem a falar alguma coisa, só que a mãe não falava o quê, né? Tipo assim, vamos chamar ela de... Eu não falava. Você lembre-se que você não é aquilo. E quando eu cheguei na escola, meu pai me levou, chegou lá, uma inspetora me pegou na porta e me levou para a sala de aula, né? E aí já me colocou sentadinha lá na sala, chegou os outros alunos, tá? Eu estava sentadinho. E aí quando chegou o intervalo, a professora pegou todos os alunos, fez uma fileira e disse assim, Rogério, eu lembro até hoje, você já estava vindo uma pessoa aqui. E mal ela falou, essa professora entrou, outra coordenadora, e aí a sala saiu. E no meu corredor tinha mais 3 salas, a minha era a 4ª. E aí todo mundo saiu, e desceu os escadas. E eu fui numa mesa assim, Flávio. E aí eu sentei lá, aí ela fala assim, mas é mentira, tá, gente? Se fosse isso aí eu ia ficar feliz, né? Isso aqui é um McDonald's ou um Burger King, né? Mas não era um prato de comida. E ela foi buscar. E eu fiquei sentadinho lá. E eu me senti um inválido ali. Um preconceito danado, porque, tipo assim, as crianças passavam assim e desciam e eu sentadinho lá. Eles entendiam que era proteção e você via como um preconceito. Sim. Era uma proteção preconceituosa. Exatamente. E aí, cara, beleza, aí comi lá e ficava lá esperando. Batia o sinal, voltava pra sala e tal, e aula. Aí no segundo dia a mesma coisa, no terceiro, no quarto dia, eu falei, eu tive uma estratégia. Com 7 anos de idade eu tive a primeira estratégia. Eu falei, na hora que ela for buscar o prato de comida, que eu sei que ela vai pra lá, eu vou descer as escadas. Quero saber que aquele barulho lá. E aí, cara, dito e feito, na hora que ela foi pra cá, assim, eu desci as escadas. Na hora que eu desci as escadas, eu vi aquele mundo de pessoas, sabe? Várias crianças correndo, gritando. Aí encontrei um amiguinho e fiquei lá. Eu queria ter uma câmera, Flávio. Imagina a cena dela, na hora que ela olhasse lá, eu falei, oxe, cadê o Rogério? Imagina, né? Onde que ele foi, né? E aí, meu pai me buscava todo dia na escola. Chegou lá, a inspetora chamou meu pai, fomos pra sala do diretor. Olha só, surreal isso aí. Chegou lá, o diretor falou assim, seu Pedro, o senhor sabe que o seu filho não pode ir no intervalo. Daí eu fiquei escutando aquilo, né? Cara, foi assim uma sacada, assim. Eu falei assim, não, se não for pra descer as escadas, eu não quero estudar. Aí acho que eles ficaram em choque ali, Pra né? você subir e descer a escada era normal, Era normal, eu brincava na rua, né? Mas eu entendi depois de anos, né, Flávio? No começo eu não entendia, não. Imagina, 7 anos de idade, entender? Eu queria descer, eu queria ser uma criança normal. Eu entendi, ele queria me resguardar, né, de algum acidente, né? Imagina, descer as escadas lá, né? Não tinha acessibilidade. Certo, eu nem poderia estar estudando lá. Mas eu estudei. E aí foi bacana, meu pai assinou um termo lá. Flávio, eu estudei da 1ª série ao 3º colegial. Fui campeão várias vezes de futsal lá, dentro da escola.
Só você como amputado. Só eu como Você deficiente. jogava no time... Normal, no time da sala, jogava. E aí, o que aconteceu? Aí eu comecei a estudar, aí comecei a passar de série, aí quinta série vai começar a ter educação física, comecei a ter professores que me incluíam para fazer o vôlei, para fazer o handball, basquete. Imagina jogando basquete com uma muleta só? Fazia lá. E eu comecei a fazer as atividades extras. Fazia normal, o professor falou, dá pra você fazer? Fazia. Então, se não era aquele negócio, ó, Flávio, você não vai fazer, fica sentadinho aqui. Não, eu fazia as aulas. E isso foi tendo contato. E aí já não tinha mais aquele preconceito das crianças. Porque eu fui crescendo com aquela geração da sala. Eram os meus amigos. Eram as mesmas pessoas, então não tinha aquele preconceito. Tinha preconceito quando você ia em outro ambiente, em outro lugar, as pessoas, né? Ônibus, quando andava de ônibus, quando ia a algum lugar, tinha que sentar, ficar de pé lá, a pessoa queria que eu sentasse. E eu fui crescendo com aquilo. E o futebol foi me ajudando. Flávio, o futebol foi algo assim, surreal na minha vida. Que eu comecei a jogar, fazer parte de uma escolinha de futebol, a ter contato com outras pessoas, mas eu era o único deficiente ainda, não tinha contato com ninguém. Eu tinha um preconceito muito grande. Se eu fosse numa quermesse, certo? Com você, vamos lá na quermesse hoje, e eu visse uma pessoa com deficiência lá, eu queria ir embora. Eu não falava pra você. Por quê? Eu falava, vamos embora. Aí Por quê? Porque eu tinha assim, olha o meu preconceito. Uma pessoa com deficiência, as pessoas ficavam olhando, né? Admirando, né? Hoje as pessoas me admiram, mas lá já me admiravam. E eu tinha aquele preconceito de tipo assim, sou deficiente, nossa, coitadinho. E imagine dois no mesmo ambiente. Eu achava aquilo surreal, e eu não queria. Então, várias vezes eu ia em locais que tinha uma pessoa, um cadeirante ou um amputado, e eu queria ir embora. Os meus familiares não entendiam, eu quero ir embora, me revoltava. O teu incômodo é o coitadinho, né? Exatamente. Quer dizer, você não é um coitadinho. Não, Muito então... pelo contrário, né? Você é Mas um naquela empreendedor, você é um esportista. Mas naquela época eu era muito limitado. Eu tinha esse preconceito. Eu tinha esse preconceito das pessoas comigo. Então, às vezes eu ia em lugares públicos, abertos, e as pessoas ficavam olhando. Eu chegava lá, a pessoa já vinha, 3, 4 pessoas. Senta aqui. Ou às vezes a pessoa que não tinha um vocabulário muito bom. Senta aqui, coitadinho. Coitadinho. Pô, não era coitadinho, né? Então, assim, era muito difícil pra mim. E aí, quando mudou a chave, Flávio, foi quando eu descobri o futebol de amputados. Quando eu descobri o esporte para deficiente, aí mudou. Quando eu tava andando na cidade, lá em Mogi, um professor, Ronaldo, né, ele chegou e falou assim, você não quer fazer parte do meu projeto? Eu tenho um projeto lá que é o vôlei sentado. Aí eu falei, vôlei sentado? Tipo, fiquei, né? Que é isso, né? Aí ele explicou, vôlei sentado, tal. Aí eu falei, não, eu gosto de jogar futebol. Nem falei futebol de amputados, que eu nem sabia que existia, né? Aí ele falou assim, tem futebol de amputados. Aí eu falei, futebol de amputados? É pessoas que são igual você, assim, que praticam, tem seleção brasileira, campeonato brasileiro, é os que tinha na época, tá? Aí eu fiquei, né, curioso, né? Voltei pra casa, naquela época eu já era casado, né, com a minha primeira esposa, já tinha um filho, contei pra ela, falei, por que você não vai lá ver? Você jogou bola, até hoje você joga bola, e aí foi minha mudança de chave. E aí eu fui conhecer esse projeto, esse cara ele me ensinou a ser um atleta, esse cara me ensinou a entender o deficiente, esse cara me levou para conhecer o futebol de amputados no Rio de Janeiro. Lá eu conheci as pessoas, as histórias das pessoas, e aí eu falei, Flávio, eu quero ser um atleta, eu quero chegar na seleção brasileira, eu quero representar o meu país. E aí eu comecei a me dedicar mais. E aí eu comecei a treinar vôlei, futebol, conheci um time lá na Baixada Santista, nos campeonatos que eu comecei a participar, comecei a fazer gols, né, destacar, e aí tinha um time lá na Baixada Santista que só treinava futebol, aos sábados, do meio-dia a 1h30, Flávio. Por que será que era do meio-dia a 1h30, lá na praia? Por quê? Porque nesse horário não aluga quadra, né? Então o cara cedeu o espaço da quadra, falou assim, se vocês quiserem jogar aí, da meio-dia a 1h30, vocês podem jogar. Mas eu tava feliz. Eu saía de casa às 7 horas da manhã, pegava aquele ônibus que é o Pinga-Pinga, né? Que vai em todas as rodoviárias até lá. Chegava lá 11h30, comia um pãozinho lá, tomava um refrigerante, treinava. Mas eu tava muito feliz. Isso me deu resultado. Durante um ano de treinamento, no próximo ano eu tava na seleção brasileira, em 2009. E aí, cara, quando eu cheguei na seleção brasileira, eu imaginei que a seleção brasileira ia ter dinheiro, né? Andar de avião. Fui ver a outra realidade. A gente foi de ônibus pra Argentina, fomos disputar a Copa América. Senhora, demorou mais tempo de viagem do que o campeonato, né? Exatamente, foi isso mesmo. O ônibus quebrou, Flávio, 2 vezes ainda. Aí era pra chegar 2 dias antes, lá chegamos no dia da competição. Mas eu tava feliz, Flávio.
aquilo me motivou bastante. Aquilo eu entendi que não tinha mais preconceito, não tinha como eu ficar me escondendo atrás de uma muleta. E você tava com seus iguais também, né? Exato. E aí eu falei, poxa, eu quero jogar. E Deus foi tão maravilhoso na minha vida, Flávio, porque no meu primeiro campeonato eu tinha um entendimento de futebol, eu assistia muito, então eu sabia, pô, acabei de chegar, sou reserva, quando eu entrar, né? Aquele discurso, né? Que você sabe muito bem Claro, dos claro. jogadores. E, não sei o que aconteceu lá, o treinador resolveu mudar, me colocar como titular. Me deu a 9. E aí eu fui estrear contra a Argentina, nunca tinha experiência, tomei um pau no começo, que os caras começaram com a malandragem, colocar a muleta na frente pra você cair, parado, hein? Que isso? Colocava assim, ó, Flávio, porque tava a muleta minha, né? O cara colocava 2 muletinhas aqui, ó, na frente aqui, ó, e por baixo você não percebia, você tava parado aqui, ó, o cara tava com a muletinha aqui, ó. Quando você ia andar, você meio que tropicava. E aí, mas foi só É uma sacanagem, mas é um macete também, Macete, né? Futebol. Faz parte do jogo, né? É aquela o cara levanta, você dá uma cutucada, ele cai, é meio isso. É Né? isso aí, a malandragem que eu não tinha experiência. E aí eu fiquei uns 10 minutos meio travadão, passado mais um minuto, o Claudinho foi na linha de fundo, cruzou uma bola, antecipei o zagueiro e pá, caixa, 1-0 Brasil. Ali eu me soltei e comecei a fazer o que eu sabia. Gol. Ganhamos aquele jogo, 3-1, fiz 2 gols, dei uma assistência, passou o campeonato, campeão artilheiro. Aí voltei para minha cidade, muito feliz, minha mãe feliz, não chorava mais, né, de preconceito. Fui homenageado pela cidade, Pô, né? que legal. O prefeito me chamou, o secretário na época Mogi, me chamou. Mogi das das Cruzes, é. E aí, nunca tinha havido tanta televisão assim, jornal lá, gente, né? Pessoal só da elite lá, da política lá. E aí o prefeito falou: o que eu puder fazer para te ajudar, eu quero fazer. Eu falei: prefeito, eu quero montar um projeto social aqui em Mogi. Aí todo mundo na televisão da cidade, né? Eu tá apoiado. Aí foi lá no bastidor, o secretário veio, vamos fazer. E aí eu comecei o maior desafio da minha vida. Qual que foi? De falar para essas pessoas que perderam um membro, uma perna, um braço, que elas eram capazes de praticar o futebol e mudar a vida delas. E aí eu comecei aquele trabalho de formiguinha. Flávio falava assim, ó, tem um cara que mora lá em tal bairro, lá, e ele é assim, se assado. Você tinha que ir lá. Eu ia lá. E aí chegava pro Joãozinho e falava, ó, tô aqui, ó, jogo na seleção brasileira, ó, tem esse campeonato, você não quer ir lá, pô, não sei o quê. Aí o cara falava, não quero, pô, não gosto. Eu falei, não, vamos lá pra você conhecer. Aí o cara ia. Aí era eu e ele. Chegava lá, não tinha ninguém, né? Porque só tava ele. Não, mas aí não. Vamos aí. Aí ensinava, ele andava de muleta, tal. Aí fiz um cartãozinho. Aí esse cartãozinho entreguei pra ele. Aí foi bem bacana. E isso deu uma alavancada. A mídia de Mogi tinha 3 jornais grandes, fizeram lá. Rogerinho R9, campeão da Copa América, está próximo a jogar o Mundial pela seleção brasileira. E aquilo repercutiu na cidade. E aí começaram a entrar em contato comigo, ó, tem uma pessoa lá. Daí eu fui lá. E aí tem outro. Aí comecei a ver, tinha 2, 3, 4, 5. E aí fomos multiplicando. E aí o projeto era o quê? Não era pensar em títulos, era em mudança de vidas. O título, Flávio, veio com a consequência de alguns anos depois. No primeiro momento era estar lá. Porque, tipo assim, eu sabia que se eu mudasse a vida dessas pessoas, elas iam entender e essas pessoas iam trazer outras pessoas. E isso foi importante. E isso deu certo. Aquele pensamento deu certo. E aí eu comecei a melhorar a estrutura do projeto. Chegavam pessoas lá com muletas de madeiras, chegavam pessoas, e eu gostava de treinar tudo organizadinho. Eu comecei a estudar, fazer faculdade, né? Trabalhava, fazia faculdade, era pai e dono de projeto. Então, assim, eu conciliava tudo aquilo. Fácil. E aí foi crescendo, cara. Você chegou no Corinthians. Você usou a camisa do Corinthians, você joga no Corinthians? Joga no Corinthians. Como que isso aconteceu? Como é que o Corinthians abraçou essa sua causa? Bacana. Cara, aí foi crescendo o projeto, Flávio. Comecei a trazer para a cidade de Mogi, graças ao prefeito da época e ao secretário, campeonatos. Eu que criei o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista tinha 2 times. Lembra que eu comecei nesse time lá da Baixada Santista? Tinha um time. E aí eu fui para Mogi. E aí um belo dia eu falei com o cara lá, o dono do time, assim, vamos montar um Campeonato Paulista? Ele, Campeonato Paulista? Não, Campeonato Paulista. Eu falei, como assim? Eu falei, não, tem 2 times, o meu e o seu, ida e volta. Ele gostou da ideia, e a gente fez ida e volta. No primeiro ano foi ida e volta, quem ganhasse mais foi, a gente foi campeão. Aí no segundo ano, eles foram campeão. Aí meu projeto cresceu. Tinha 2 times, aí nós tínhamos 3.
Pô, é disputa, né? Já começa Já começou a querer melhorar. ganhar, lógico. E aí começou. E aí eu comecei a trazer para Mogi, aí eu fui entender, né? Todos esses anos eu entendi as dificuldades, comentei com você, comecei a fazer eventos em outras cidades. Sabia que tinha deficiente em outros estados, ia lá, montava uma clínica, levava já o meu time, já tinha um time, e aí pegava com outros lá, e aí ensinava o cara a montar um time. E aí eu comecei a formalizar um calendário oficial em Mogi, para modalidade. Então você treinava lá no seu estado e sabia que ano que vem tinha campeonato em Mogi, Copa do Brasil. Ó, vai ter o brasileiro aonde? Mogi. E por vários anos eu fiz isso aí, e isso foi crescendo. E aí em 2015, já tava né? Já era o Rogerinho, né? Já tinha alguns títulos, né? E eu vi o futebol feminino, que existia ali times profissionais que exigiam que tivesse o time feminino. E aí um belo dia, conversando com o Daniel, lá do meu grande amigo lá de Mogi, conhecia toda a minha história, eu falei, Daniel, poxa, o que você acha, meu? Se eu fechasse com um time da Série A, B, C ou D, para trazer pro meu projeto uma camisa, meu, eu imagino, né? Não tinha, né, know-how naquilo, Flávio, que eu vou trazer visibilidade pro projeto, Claro. credibilidade, torcida, publicidade e o principal, eu vou mostrar para esses atletas, né? E esses atletas vão mostrar para suas famílias que eu jogo no time X. Aí ele, pô, bacana, cara. E ele guardou aquilo. O filho dele jogava no futsal do Corinthians, goleiro, sub-15. Hoje ele joga na seleção japonesa. Tá lá no Japão. Que legal. E aí ele contou. Ele chegou lá e contou pro diretor do Corinthians, ó, existe o Rogerinho e tal, tem um projeto bacana, você não quer ver? Conhecer ele? Aí o cara marcou reunião, Flávio, lá no Corinthians, lá no Parque São Jorge. Cara, eu tinha mais ou menos assim, ó, Flávio, de jornal, encadernado. Assim, mano, desse tamanho assim, mano. Eu cheguei lá na reunião, nunca tinha entrado na sala de reunião assim, né? Chegou lá, diretor de marketing, diretor de esporte terrestre, jurídico, e eu lá. E o Daniel comigo, tantão assim, Flávio. Sentei lá, contei toda a minha história, contei aqui pra vocês. Cara, sensacional. Corinthians gosta disso, tal, tal, tal. Vamos fechar com você. Cara, o cara falou aquilo, eu entrei em êxtase. Eu falei, caramba, mano, vou jogar no Corinthians, sabe? Então aquilo foi importante. Mas não tava pensando assim em mim, sabe? Até me arrepia. Na modalidade. Claro. Era um primeiro passo para mudar a história da modalidade. E aí em 2015, né, a gente foi jogar pelo Corinthians. Primeiro título com o Corinthians, campeão, paulista. Segundo, Copa do Brasil no primeiro ano. Brasileiro. Fomos dar a volta olímpica lá na arena. Cara, imagina, tinha quase 35 atletas no meu projeto. Muitos deles nunca tinham pisado dentro de um estádio para assistir. Imagina você pisar dentro do gramado. Isso ali foi surreal, mano. Isso aí você vê assim a alegria dos caras, alguns chorando. Então, assim, o Corinthians foi uma porta de um time, né? Que ele entendeu da inclusão social. E ele já fazia um trabalho desse dentro do Corinthians com outras modalidades. E ele só abraçou a modalidade. Isso fez com que outras equipes fechassem. Isso fez com que trouxéssemos novos patrocinadores, torcida. Tivemos jogos com torcida. A gente nunca tinha aquilo. A torcida era a nossa família. Imagine lá os caras gritando lá 50 minutos, né? Porque é Society, 25, gritando lá. Então, assim, isso foi muito marcante, né? Isso foi, assim, graças a Deus, através desse meu amigo Daniel, através do projeto que a gente já tinha, né? E de lá pra cá já quase são 8 anos. Esses times de camisa históricos, quais mais estão com o projeto? Hoje a gente tem o Corinthians, foi o pioneiro, depois veio a Ponte Preta, a gente tem o São Bento, a gente tem Bahia, agora recentemente fechou o Goiás, temos o Santos, temos a Portuguesa, né? Nossa querida Legal. Portuguesa. 9, tem acho que mais uns 2. A gente tem de 27, acho que tem 11 equipes que... Daquele projeto de eu contra você, você contra mim, cresceu pra caramba, né? E o Campeonato Paulista hoje a gente tem 10 equipes. Então, desde o primeiro campeonato até hoje, acho que ele tá num 13º campeonato, né? Fazendo. Deu certo. Mas qual que foi a ideia, Flávio? É você entender. Quando a gente fala de futebol, a gente pegar aí quantas crianças querem ser profissionais. Sem dúvida. Qual a dificuldade. Só que às vezes, assim, a questão de ser um gestor, como você comentou aqui, não foi assim uma oportunidade de negócio. Foi uma necessidade. Eu tinha que jogar, eu tinha que empreender, eu tinha que captar. Porque não tinha ninguém ali para fazer. Claro. E a minha ideia não era pensar assim, em desenvolver a parte financeira. Era a parte o quê? De ajudar essas pessoas. Ganhar era a consequência no
num processo. Ganhar títulos, como a gente ganhou e como eu ganhei, eu entendi que para ser um atleta você tem que abdicar algumas coisas, se esforçar em outras, ter um processo. E eu sempre falava pro meu projeto, um dia a gente vai ser referência dentro e fora de campo. O que é dentro de campo? Títulos. Fora de campos, exemplo. Exemplo de projeto, exemplo de transformação de vida, exemplo de qualidade. E isso deu certo. São 15 anos aí que a gente vem fazendo isso aí. O fato de você ter nascido com uma perna só e jogado futebol com os meninos que tinham as duas, ajudou você a ser o Pelé, digamos assim, do futebol de amputados? Vou citar até que a Denise falou aqui nos bastidores, né? Ali foi assim, né? Categoria de base pra mim, né? Foi muito importante. Por que eu falo muito importante? Porque eu jogava com pessoas, Flávio, que não tinham nenhuma deficiência. Então, às vezes, eu dava uma sainha nele, dava um chapéu, né? As pessoas começaram a jogar mais firme comigo. E quando eu entrei na minha modalidade, assim, não tinha um desenvolvimento. É igual o pessoal fala na época do Pelé, né? O Pelé foi, mas era aquela época. Então, né? Existiam os Pelé, existiam outras pessoas que jogavam, era o futebol. Futebol amputado também começou a ter uma evolução. As pessoas começaram. Então, lá atrás, não tinha. Então, eu me destacava em fazendo gols, em jogadas. Eu jogava de 10, né? Um meia ali, né? No society. E chegava para finalizar. Depois eu me especializei em ficar ali, um Romário da vida, um Ronaldo Fenômeno, fazendo gols, né? Tá ficando mais velho também, né? Exatamente, você vai pegando experiência. Então, quando eu entrei na minha modalidade lá atrás, eu comecei a me destacar. Quando eu fui para a seleção brasileira, eu comecei a me destacar. Rápido, ágil, finalizador. Os meus gols, né? Você já teve a oportunidade de ver. Não são gols ali, assim, o cara vai ali na linha de fundo, toca e faz. Não, é gol de cavadinha, é de voleio, é de calcanhar, pedalando. Então, assim, era coisa que a modalidade não tinha. Era o básico, tocava ali no meio, o meio tocava pro outro, o cara vinha e chutava, né? Falta. E eu comecei a fazer as coisas do profissional para minha modalidade. Então, assim, eu assistia muito televisão e fazia. E fazia no treino e fazia no jogo. Então, por isso comecei a fazer gols e gols e gols e gols. E eu comecei a contabilizar. Quando eu passei do 200, comecei a marcar. E eu fui marcando, 300. Aí tinha temporada que eu fazia 90 gols. Quanto você tem no total? 637, né? Uau! Maior artilheiro em 22 anos de carreira. E isso, assim, e aí eu falo sempre, os gols, na verdade, um conjunto do futebol, o futebol é um conjunto. Se eu fiz esses gols lá na frente, é porque os caras aqui atrás acreditou, né? Se você me der 3 bolas, pelo menos uma eu tenho que fazer, né? Então isso foi importante. Os caras entenderam que era fundamental. Então, assim, isso me ajudou bastante. É engraçado que hoje eu ando na minha cidade, o pessoal fala assim, joguei muita bola com você, parabéns, onde você tá. Cara, quantas vezes eu queria te derrubar, hein? Eu falei, graças a Deus você não me derrubou, né? Não ia ter um trauma pra minha vida, não ia estar aqui hoje. Então, assim, marcou uma geração de muita gente. Imagine, quase 10 anos numa escolinha de futebol que passava lá várias, numa escola, né? Então, se você anda numa cidade e você vê isso é gratificante. As pessoas, naquela época você já jogava muito, que bacana. Pô, que legal que você venceu o preconceito, as dificuldades. Então, assim, foram pontos, né, da minha vida que fez com que eu chegasse. E o Rogerinho, Flávio, ele sempre foi um cara assim, que sempre quis mais. Quando eu quis mais, tipo assim, montar um projeto, imaginava que era difícil, né? Coloquei as caras, não tinha... Hoje eu tenho estudo, né? Hoje eu me qualifiquei, me profissionei, então assim, eu entendo. Mas antigamente não, eu queria fazer, queria ajudar. Quando eu via lá o Jogo das Estrelas na televisão, eu achava bacana a parte da inclusão, mas eu não via ninguém jogando. Eu falei, não, eu quero jogar com esses caras, eu quero dar um lançamento, quero fazer um gol. Mas eu queria, não por eu queria mostrar que o deficiente ele pode estar onde ele quiser. Uhum. Ele pode fazer. Ele não tem que ficar limitado ali e falar, não, Flávio, tá bom, vamos ficar sentadinho aqui. Não, vamos ali, vamos conversar, vamos trabalhar, vamos interagir, vamos jogar. Esse era o principal foco. Não era chegar lá e querer ser assim, eu quero porque eu quero conhecer o Ronaldinho. Não, é bacana, é um ídolo, né? Mas eu quero mostrar pra ele que também eu sei jogar. Que a pessoa que tá lá nos assistindo aqui hoje, que tá com depressão, que tá passando por dificuldade, todo mundo tem, vai acontecer. Tem dia que eu acordo também com uma vontade de não fazer nada. Claro. Mas não me deixou isso, me limitou a não fazer mais. Então, assim, por isso foi algumas coisas, os pilares na vida que eu fui crescendo, tendo oportunidade de ter profissionais também, como esses professores, que me transformaram. E isso a gente não está falando hoje, né? Hoje, né, você é palestrante,
Existem, né, matérias que falam sobre deficiência física, né, sobre autismo, sobre as coisas. Lá atrás, nós falamos de 20 anos atrás, não tinha. Então esses professores já começaram a ter o time de falar assim, pô, eu vou incluir ele. Não, você vai fazer. Não, você tem? Vamos te ajudar. E isso foi legal. E eu aceitei também. Rogerinho, é um prazer enorme ser seu amigo. Tenho muito orgulho da nossa amizade. Você é um exemplo, realmente. Além de ser bom de bola pra caramba. Rogerinho, R9, o artilheiro do futebol de amputados, artilheiro mundial. Que você continue com toda essa luz que você tem, pensando em pessoas. Eu sei que por isso deu certo. Se eu pensar só em você, talvez não. Mas quando você pensa nos outros também, Deus ilumina, cria luz e você é uma luz para tanta gente e vai continuar sendo. Muito obrigado. Pô, tenho que agradecer a você, ao programa, a CrossFox, né? A gente tem que ressaltar aqui. Porque se não fosse ela lá atrás também acreditado no projeto, eu acho também assim seria mais difícil, né? Então, assim, a te agradecer ao Paulo, ao Alisson, a toda a equipe, né? Todos os funcionários que desde quando eu venho aqui me tratam super bem, fazem brincadeiras. E isso é importante, né? Então, assim, agradecer a você, né? Isso é um prazer. Pra quem não sabe, o Flávio me ajudou aí esse ano aí, com um grande parceiro aí, abençoou aí com mais de 40 muletas, né? A gente tem que exaltar. O Flávio foi um cara que conseguiu fazer essa ponte aí. E vocês vão falar assim, 40 muletas, o que é? Falei, não, 40 muletas mudou, assim, a performance, a qualidade de vida desses atletas, sabe? Assim, não só dentro de campo, mas fora de campo. Então, agradecer você aqui Que bom. pela ponte que você fez com a gente. Na verdade, sempre que a gente puder ajudar, a gente ajuda e isso é obrigação. Todo mundo tem que fazer o que puder fazer e foi uma empresa... Quer dizer, falar o nome da empresa? Agradecer à Cinética, né? Ao Brian, que nos ajudou lá com a doação das muletas lá. Maravilha. Uma parceria de sucesso. Obrigado, Rogerinho. Valeu. Conexão CrossFox fica por aqui. Um abraço.